Boa tarde a todos. É muito legal, muito bom ter todos vocês aqui hoje. Acho que os eventos como esse do nosso escritório só engrandecem nossa parceria, só engrandecem nosso trabalho. Obrigado pela presença de todos vocês. Eu acho que desde o começo dos nossos contatos, as meninas, Thaís, Rose, nos nossos folders, o vídeo, os avisos foram sempre incisivos. É sua empresa em risco. Quem está aqui, quem foi convidado para vir aqui, é aquele que pode tomar decisão, é aquele que pode decidir, é aquele que vai estar à frente para a implementação do E-Social. Então eu estou muito tranquilo hoje, porque eu sei que vocês vão assumir esse compromisso. Agora é a parte de vocês. É super importante essa participação, porque senão não funciona. Do mesmo jeito que o certificado digital não era o escritório que ia fazer, porque não podia, tem uma parte grande do E-Social que também cabe dentro das empresas. E é isso que a gente vai aprender com os nossos palestrantes. Hoje eu tenho um prazo, minha chefe falou que eu tenho que falar 5, 6 minutos. Eu já estou terminando. Só as boas-vindas. Antes disso, eu queria agradecer, depois vou voltar para o encerramento, mas eu quero agradecer desde agora. Nas cadeiras de vocês tem uma revista, a nossa revista que todos recebem, todos os nossos clientes recebem, Contas em Revista, que eu agradeço aos meus amigos Adriane e Fernando. É o nosso informativo oficial, é o nosso impresso que chega a todos os clientes. Não por acaso, acho que mais de meia dúzia de edições falamos do E-Social. E como eu sei que todos leem, estou muito tranquilo agora, nada será novidade, porque todos já foram informados e leram. E também, só mais um recado, nós vamos iniciar, nas cadeiras de vocês também, tem um panfletinho, um flyer, sobre uma campanha do agasalho. Essa campanha do agasalho é uma sugestão nossa que funcione entre o nosso escritório e vocês. Estamos aqui em quase uma centena de pessoas. Eu tenho certeza que até a próxima quarta-feira, uma centena de agasalhos, de peças de agasalhos, vão estar no nosso escritório. É algo que vamos trocar entre nós. Formamos aqui uma comunidade nada de 100 pessoas e podem ligar, nosso motorista vai retirar, enfim. Para isso, tem um recado que foi veiculado no YouTube, com duas meninas bem mais bonitas que eu, para agradar bem mais vocês. Por favor, só mais meninas. Olá, pessoal! Hoje o nosso Direto ao Assunto tem calor humano. O inverno está chegando e a Organização Contábil Globo apoiará o Asilo Nosso Lar e o Orfanato Sol da Esperança. É a nossa campanha Inverno Feliz. É isso mesmo! Sabe aquela blusinha que está no fundo do armário e você não usa mais? Ela vai fazer toda a diferença para quem precisa. Convidamos você, que é o nosso cliente e parceiro, a multiplicar essa ação de amor. Divulgue a campanha na sua empresa, aos seus funcionários e aos seus parceiros. Vamos arrecadar blusas, cobertores, sapatos, todo o agasalho que vai aquecer o coração de quem precisa. Nós vamos arrecadar os agasalhos até 30 de junho. Você pode trazer até o nosso escritório ou basta me avisar e o nosso motorista irá até a sua empresa para retirá-los. Vamos fazer a diferença. Meu contato segue abaixo desse vídeo. Campanha Inverno Feliz. Vamos mostrar que a nossa parceria é para todos os momentos. Não esqueça, um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece flores. Contamos com você! Muito bom, é isso mesmo. Elas vão gostar de ouvir as palmas de vocês. Muito mais agradável ouvir o recado vindo delas. Nós vamos divulgar mais no escritório sobre essa campanha. E por último, indo embora, deixando aqui o microfone para os palestrantes, que é o que interessa. Vocês também têm nas cadeiras, tem um panfletinho de perguntas. Nós vamos tentar seguir à risca o cronograma de horários. Então, quem tiver alguma dúvida já pode ir anotando. As meninas vão estar aqui percorrendo a sala, já retira o panfleto.
eu vou deixar aqui para a gente agilizar as principais dúvidas, ou os palestrantes vão levar com eles e responder pessoalmente por e-mail. Eles juraram que vão responder em menos de um dia. Enfim, eu vou deixar a palavra para o Onofre Maggi, por favor. Ele também vai gostar de ouvir as palmas de vocês. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Onofre, eu sou da Informagem, eu sou formado em administração de empresas, trabalho com TI também já há bastante tempo. Tenho uma parceria bastante grande com o Alexandre, já faz uns 5, 6 anos, né, Alexandre? Desde a época do cupom fiscal. E atualmente também estou fazendo parte do núcleo de contadores da CISBEC de São Bernardo do Campo. Apesar de não ser contador, eu faço um trabalho bastante próximo com eles, porque eu entendo que a junção dos dois lados, tanto a parte do contador como a parte do cliente, torna-se cada vez mais necessário a aproximação desses dois lados. Vocês vão ver isso mais fortemente no e-social. Alguém já sabe o que é e-social? Alguém já teve algum contato com isso daí? Não? É muito novo para vocês? Então tá. O que é o e-social? Basicamente é uma forma de o governo administrar todos os dados relacionados às relações trabalhistas. Tudo que acontecer dentro da empresa relativo a empregado e empregador vai ser registrado nesse banco de dados. Tá? E ele é volumoso e fiscalizador. Por que volumoso? Ele tem mais de 40 tipos de arquivos diferentes. Então, tudo que você imaginar que pode ter de relacionamento do empregado dentro de uma empresa vai ser registrado aí. E ele vai ser detalhadamente fiscalizado. Eles têm uma capacidade, sim, em termos tecnológicos, de mapear tudo o que está acontecendo dentro das empresas. E a gente vai falar sobre isso daí um pouquinho depois. Então, nesse contexto, as informações dos funcionários, eles vão ser todos repassados ao fisco. O fisco vai ter detalhadamente tudo que está sendo incluído dos funcionários. Por exemplo, exames médicos, férias, afastamentos, folha de pagamento. Hoje, ele já tem alguma informação, mas em papel, e alguma parte digital. Com o e-social, ele vai conseguir ter tudo isso aí digitalmente, e de forma bastante eficiente. E, então, é necessário que o empregado, o empregador e o empregado comecem a assumir uma postura diferente. Principalmente o empregador, uma mudança de cultura muito grande. Como o Alexandre colocou agora há pouco, uma parte é do contador, mas agora está ficando muito mais evidente a parte do empregador. Antigamente o governo criava um imposto, alguma coisa assim, e basicamente o empregador recebia lá a guia e pagava. Agora não, agora está sendo exigido o cumprimento das leis trabalhistas. Não tem nada de novo a não ser o programa do e-social, mas toda a parte de folha de pagamento, férias, exames, tudo isso daí, isso já existe, são leis antigas. E o que não se tinha? O cumprimento delas. E o e-social, ele vem exatamente nessa parte para fazer com que as leis sejam cumpridas. E aí entra toda a parte de notificações, monitoramentos e multas. Tá? Quem que está envolvido no e-social? O Ministério do Trabalho, a Previdência Social, a Receita Federal, o INSS e a Caixa. Então, cada um desses entes tem uma parte que está monitorando o todo. A Receita Federal e o Ministério do Trabalho estão incumbidos de fazer toda a parte de monitoramento. Tudo que se passar, nota fiscal, tudo que vier de movimentação de entrada e saída, tudo isso está sendo cruzado. Bom, como é que a Receita vai amarrar, por exemplo, uma nota fiscal com um relacionamento trabalhista? O que é que tem uma coisa a ver com outra?
Quando uma empresa vai fazer lá o seu laudo, vai fazer toda a avaliação do seu ambiente de trabalho, se ela tem lá uma área de pintura, por exemplo, e a pintura vai envolver tinta e solventes, são materiais perniciosos à saúde, mas por algum motivo isso não foi informado lá no laudo da empresa. Legal. Aí a Receita recebe uma nota fiscal de entrada dessa empresa com tinta e solvente. Ela fala, o que é isso? O que é essa tinta e solvente? Onde vai ser usado isso daqui? Em algum processo? Bom, se é usado em algum processo, o Ministério, dá uma olhadinha aqui. Como é que está o laudo? Não tem risco nenhum. Mas tem aqui, tinta e solvente. Chama a empresa aqui, vamos conversar, o que está acontecendo? Não, eu tenho lá um cantinho lá que tem tinta e solvente, tem uma área de pintura, mas eu uso muito pouco. Só que esse muito pouco, ele influi na saúde do trabalhador. E isso daí tem um impacto, às vezes até na aposentadoria. Então toda essa parte está sendo monitorada, tudo isso está sendo cruzado. Então aparentemente algo que não teria nada a ver, começa a fazer sentido nesse banco de dados gigante que está sendo cruzado. Então é necessário que vocês, empresários, empregadores, comecem a prestar atenção nos processos das empresas de vocês. Tá? Então vai ter uma parte que a gente fala de SST, Segurança do Trabalho, que a Lina vai falar para vocês, que vai trazer bastante novidades no uso, mas são coisas que já são praticadas já de bastante tempo. Talvez alguns não estavam usando, mas que vai ser necessário a partir de agora. Então, toda essa amarração que a gente faz, geração de nota fiscal, comparativo com empresas, movimentação do Banco Central, até alteração de contrato, imposto de renda, vendas de cartão, essas coisas aqui, agora entrou o E-Social para cruzar todo mundo junto. Eles têm capacidade para isso? Muita capacidade. Recursos técnicos fantásticos, vocês não têm ideia. Computadores que fazem 9 milhões de instruções por segundo. Então, monitorar isso daqui para eles, de certa forma, não é problemático. Tá? É legal trazer essas informações para vocês, porque a gente tem ideia ainda que o fiscal vai lá na empresa. Não tem mais isso, viu, gente? Fiscal não se vai mais em empresa, a não ser casos muito específicos. Basicamente, a Receita ela vai fazer o monitoramento. Se achar alguma divergência, ela já manda o aviso e você tem que correr atrás para negar aquilo que está sendo cobrado da empresa. Tá? A capacidade deles realmente é muito potente. E sua empresa está preparada para o E-Social? Tem uma fonte aqui de uma pesquisa do Globo que 66,3% dos entrevistados não sabem o que é o E-Social. Apesar de já estar tomando um certo volume na mídia, muita gente ainda não sabe. 33,6% já ouviu falar, e desse volume, só 9% está se inteirando do E-Social, que vai mexer bastante com todo mundo. Tá? E como está a sua empresa? Vamos lá. Quem já conseguiu olhar para a sua empresa e entender ela como um processo? Alguém já fez isso daí? Não? Então precisa começar a fazer o quê? Observar os procedimentos que ocorrem dentro da sua empresa. Tem risco de acidentes? Não tem risco de acidentes? Tem área que está expondo a empresa de alguma forma, está afetando, tem barulho, todas essas coisas precisam ser adaptadas. A parte que mais vai pegar também do E-Social é que tudo que é feito dentro do mês em relação à parte trabalhista tem que ser lançado dentro do mês. Tá? Por exemplo, hora extra, tudo dentro do mês.
Ah, mas Onofre, eu tenho funcionário que trabalha até dia 30. Tem que fechar dia 30. Tem que fazer uma projeção. Tá? Talvez essa seja a parte mais difícil do empregador entender e conseguir se adaptar nessa parte, junto com a parte de SST. A folha de pagamento realmente é um desafio para todo mundo. E quais são os objetivos do E-Social? Para o governo, uma maior fiscalização. Ele vai fazer o cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias pelo empregador. Para os empregados, os empregadores, a simplificação de processos. Neste momento está difícil porque a gente está exatamente na transição. Então é muita coisa nova, muita coisa que está surgindo, mas com o tempo isso vai ficar tranquilo. O Alexandre já falou isso daí, sobre o certificado digital, os SPEDs. É o mesmo processo, gente. E de certa forma, isso vai trazer um benefício ao longo do tempo para o empregador, que vai colocar disciplina nesse relacionamento empregador e empregado. Todo mundo trabalhando dentro da lei vai diminuir muito a parte de reclamações trabalhistas. Muita coisa que ocorre hoje vai ser eliminado. Então, de certa forma, vai trazer um benefício bastante grande para o empregador. E para os trabalhadores? A garantia de direitos, né? A consulta dos dados através da internet. O empregado, ele tem, aliás, não só o empregado, todos nós, tá, que fazemos a contribuição do INSS, você pode entrar no site do INSS e criar a sua página. Ali você consegue ver tudo que está se passando em termos do INSS, a sua aposentadoria, tudo que você faz de perícia, fazer a parte, por exemplo, de cálculo de aposentadoria, tudo ali você consegue fazer. Está tudo muito fácil. É uma página sua, com todas as suas ações, está tudo registrado lá. E quem é que precisa fazer o E-Social? Quem são as empresas? MEI, microempreendedor individual, precisa. Se tiver um funcionário, precisa. Tá? Se tiver um funcionário, precisa. PJ, se tiver Prolabore, precisa entrar no E-Social. Empresas a partir de um funcionário, todas elas precisam entrar no E-Social. E como é que faz? Eu vou ter que entrar, eu sou MEI e não tenho empregado. Preciso entrar? Não. Eu sou um PJ, só que eu não tenho Prolabore, faço só distribuição de lucro. Preciso entrar? Não. Então aí o que é legal? Conversar com o contador e começar a se preparar para isso daí. Tá? A gente está em umas fases, o governo dividiu assim, empresas de lucro real e lucro presumido acima de 78 milhões. Estas já entraram a partir de janeiro desse ano. Elas estão à frente da gente. As demais empresas começam a entrar agora. 16 de julho começam o cadastro das empresas. Começa a ser colocado lá dados da empresa, do empregador e a tabela de rubrica. O que é essa tabela de rubrica? É toda a parametrização da sua empresa. O horário de trabalho, fórmulas de cálculo de hora extra, tudo que tiver pormenorizado vai ter que ser colocado lá. O que o governo vai fazer com isso? Vai comparar se aquilo que você está informando, que a sua empresa está dizendo que cumpre, realmente está sendo cumprido na prática. Vai cruzar isso daí depois com a folha de pagamento no segundo momento. Tá? Aí entra a fase 2, 1/9 até 31/10. Aqui já começa a entrar as informações trabalhistas, admissão, afastamento, exame toxicológico. Exame toxicológico não é exame de SST, viu, pessoal? Então tem que tomar cuidado. Quem tem empresas que trabalham com motorista, essas coisas, que estão obrigados a fazer exame toxicológico, já entra aqui nessa fase aqui, tá? O E-Social já vai entrar nessa fase aqui, ó. Depois, a fase 3, 1/11,
torna-se obrigatório o envio da folha de pagamento. Aí sim, tudo que for relativo a pagamentos já entra aqui, ó. Tá? Aqui você vai ter que fechar a sua folha dentro do mês. Fechando dia 25, por exemplo, eu tenho até dia 30 com funcionários que fazem hora extras. Como é que vai fazer? Vai ter que trabalhar com projeção. Projeta o quanto vai ter de horas para poder fazer. Tem uma série de situações aqui que vai realmente trazer transtornos para todo mundo, tá? Mas vai ter que ter paciência até que se consiga resolver isso daí. Transtorno para vocês e para as contabilidades também, porque vai dar um... É muito rígido essa parte do envio do e-social. A gente vai ver depois a parte de autuações, que se você não entregar na data certa, tem autuação para a empresa. Depois, na fase 4 e a fase 5, ambas começam em 1º de janeiro. Uma que é a substituição da GFIP, já vai entrar na parte do eletrônica, e entra aqui também a SST. Então, tudo que for relativo à saúde e segurança do trabalho vai ser registrado no e-social. A Lina vai falar isso aqui com mais propriedade, eu só vou falar uma coisa nesta parte aqui. Quando chegar aqui, em 1 de 2019, todas as empresas têm que estar com seus laudos em dias e os exames dos funcionários também em dia. Por quê? Se ocorrer um acidente de trabalho aqui, o governo vai pedir os laudos e os exames para saber se está tudo em dia. Então, neste período agora, até chegar lá, você já tem que começar a se preparar para isso. Tá? Já começa a entrar em contato com as empresas, começa a conversar sobre isso, porque isso é muito importante. Tem que estar tudo pronto, funcionário, empresas com laudos nessa data aí. Ok? E os impactos dos não cumprimentos? Olha, se eu não me adequar ao e-social, aí começa a parte do monitoramento, tanto da Receita como do Ministério. Começa a vir as multas. Tem aqui, falta de registro de admissão. Gente, funcionário entrou dia 27. Rosinha, vou mandar a documentação para você. Depois do mês seguinte, você registra para mim antes, depois. Não tem mais isso, gente. Ou você registra no mês certo, no dia 25, dia 27, ou você deixa para registrar no mês seguinte. Tá? Aquele evento que ocorreu dentro do mês tem que ser registrado nesse mês. Então, o jeitinho acabou. Não dá mais. O funcionário começou a trabalhar hoje, faltou lá o registro do nascimento do filho, ele vai me trazer amanhã e depois eu registro. Não tem mais isso, gente. Tá? Vou contar um caso para vocês, um amigo meu que falou de uma empresa que já está no e-social. A empresa contratou um funcionário para começar de madrugada, tá? E ele ia fazer o registro de manhã. Pois bem, de madrugada ele perdeu o dedo. E aí? Não estava no e-social, não estava registrado, a empresa vai ter que arcar com os custos dessa pessoa. Tá? O que nós temos aqui? Pagamento de rescisão fora do prazo de 10 dias. Também passivo de autuação. Pagamento de férias fora do prazo. Também. Infrações previdenciárias. Tudo isso daqui consegue ser monitorado dentro do e-social. Tudo isso tem registros específicos com informações detalhadas de cada empresa, de cada funcionário. Então é preciso tomar bastante cuidado com isso daqui. Tá? Por exemplo, também a parte de segurança do trabalho, atraso no envio do arquivo do e-social. Tem autuação? Tem. Se isso daqui começar a ocorrer com certa frequência, o atraso no envio, pode ser que o governo queira fazer uma auditoria na sua empresa, para saber se dali para 5 anos atrás está tudo em ordem.
E aí a coisa começa a complicar nisso daqui. Tá? Infrações da legislação de previdência social. Então nós temos aqui, ó, uma multa que vai até R$233 mil. É claro que isso vai depender do porte da empresa, do tipo de empresa, mas todas serão enquadradas na legislação e no cumprimento delas. Tá? E como preparar a sua empresa? 4,4% das empresas se adaptaram ao e-social e consideram complexo, difícil, e realmente é mesmo. São empresas que estão lá com o seu sistema de folha de pagamento e estão realmente bastante difícil, sofrendo com essa parte aí. 40% das empresas ainda nem começaram o processo de implantação, elas não tomaram ciência ainda desse processo. Bate com aquela 66%, né, das empresas que ouviram falar, mas não estão se mexendo ainda. O que é legal que essa oportunidade que vocês estão tendo hoje aqui, que o Alexandre está trazendo para vocês, é exatamente para despertar essa parte de vocês, tomarem consciência e começar já a preparar a empresa de vocês para as mudanças. Tá? E quais são as maiores dificuldades? Software. Muita dificuldade na parte de software de folha de pagamento. A qualificação cadastral também está muito difícil. Tá? O que se tem? Por exemplo, eu estava lendo um blog hoje que a mãe não quer passar o CPF do filho porque tem alguma coisa a ver com o marido e não quer perder a pensão. E como é que faz? Não tem jeito. Tem que fazer a qualificação cadastral dos funcionários, dos dependentes. Tudo hoje vai estar registrado no e-social. Existem algumas amarrações, por exemplo, a pessoa fala que não tem pai e não tem mãe, mas de repente informa um pai lá no dependente, lá no CPF. O e-social vai pegar esses cruzamentos. Muita coisa que o pessoal tenta burlar, hoje esquece. Vai estar bastante difícil, um risco muito grande tentar burlar a parte do e-social. Tá? A tabela de rubricas também está dando um certo trabalho. Existem algumas situações, principalmente de escala de trabalho, que está muito difícil colocar isso. O problema não é informar exatamente a rubrica como é que ela funciona, mas é interpretar como é que você trabalha, por exemplo, um horário muito flexível, que a pessoa trabalha às vezes final de semana sim, final de semana não, aí no outro replica. E esse entendimento realmente fica muito difícil mapear e colocar isso dentro da tabela de rubricas. Tá? E a parte de medicina do trabalho, essa parte também está dando trabalho. Por quê? Porque as empresas elas não estão conscientes da importância desse trabalho. Elas não estão ainda acessíveis, vamos dizer, a esse procedimento. Há uma resistência muito grande. Mas eu falo para vocês, isso daqui precisa ser feito. Tá? O que mais que nós temos aqui? Algumas coisas que vocês precisam se adaptar. Algumas nomenclaturas, eventos. São situações que ocorrem com o trabalhador no decorrer do mês. Então a gente tem os eventos periódicos, ocorrem todo mês. Por exemplo, folha de pagamento, ocorre todo mês. Então, quando você conversar com o pessoal do DP, vai falar, olha, eu preciso que você me mande seus periódicos, ele está te pedindo a folha de pagamento, tudo que ocorre dentro do mês. Eventos não periódicos, férias, isso ocorre esporadicamente, uma admissão, um afastamento, isso é um evento não periódico. E a tabela de rubricas, que eu já falei para vocês, é a tabela de parametrização. Tudo que tem dentro da empresa de vocês, que serve para parametrizar a folha de pagamento, a relação trabalhista, está aí dentro. Tá? E como fazer? Algumas coisas precisam ser feitas já no início, agora. Por exemplo, a consulta qualificação cadastral. O que é isso? Lá no site do e-social, tem lá uma opção, um programinha, validação da qualificação cadastral. Você entra lá, coloca os dados que eles solicitam lá do seu funcionário, ou o seu,
e ele vai dizer se está tudo ok nos vários entes, na Caixa, Banco do Brasil, Receita, Ministério do Trabalho e Previdência. Se tiver tudo ok, ele vai devolver que está ok. Se houver alguma divergência, ele vai apontar, precisa ajustar o nome, por exemplo, em tal lugar. Isso é legal para quê? Você vai contratar um funcionário, verifica primeiro se está tudo ok. Senão você starta todo o processo e aí ele vai perder um tempo danado para corrigir tudo isso daí. Tá? Avaliação de cargos e CBO. CBO é Classificação Brasileira de Ocupação. O que quer dizer isso daí? No E-Social, você não tem cargos genéricos, você tem uma definição de uma ocupação. Então, por exemplo, eu contratei um auxiliar. Mas auxiliar de quê? Auxiliar de almoxarifado, auxiliar administrativo, auxiliar de enfermagem. Qual é o cargo dessa pessoa? Então, para isso, vai ter que ser colocado o cargo, a descrição correta disso daí. Então, não tem mais cargo genérico, tá? Eu vou contratar, eu não sei, tem alguém que contrata estagiários aqui? Vocês contratam? Bom, vou contratar um estagiário, tá? Cargo administrativo. Posso colocar ele junto com o pessoal de TI? Não. Eu tenho que colocar ele embaixo de alguém que tenha nível superior na função dele. Então, eu tenho que colocar ele, por exemplo, no cargo de gerente. Vamos pegar aqui a contabilidade. Eu vou pegar um profissional que esteja estudando contabilidade. Posso pegar alguém de TI para colocar na contabilidade? Não, não pode. Tá? Porque a ideia do estágio é transferência de conhecimento. E até isso daqui o E-Social vai amarrar. Então, tem bastante coisa aí que eles estão amarrando. Home office. Alguém tem funcionário que trabalha em home office? Tem? Então, você trabalha? O proprietário trabalha na home office. Todo. Bom, o que acontece? Você tem um vendedor que trabalha fora da sua empresa. Você vai ter que orientar ele expressamente, tá? Por escrito, e todo mês que ele tem que tomar cuidado com as condições de trabalho que ele está lá. Iluminação, a parte de segurança do ambiente dele. Tem que fazer isso expressamente e ostensivamente. Tá? Isso é uma coisa que vocês vão ter que fazer sempre. E aqui está a carinha da tela de consulta da qualificação cadastral. Além da qualificação cadastral, o pessoal da contabilidade também vai fazer com vocês, acho que já estão fazendo, né, toda a varredura da qualidade das informações cadastrais que estão lá. Vocês estão fazendo isso? É isso? Tá. Então você tem que formar, além daqui do nome estar correto, dependentes, documentação, tudo isso daí tem que estar em dia. Por quê? Se começar a ter divergências, as coisas lá no E-Social para vocês também vão começar a ser bloqueadas. Então é importante que os funcionários estejam tudo em dia e vocês, empregadores, estejam fazendo todo o trabalho corretamente. Senão começa a fazer o quê? Ter bloqueio, você não consegue fechar o E-Social. Tá? São coisas bastante importantes isso daí. KNAI. Aqui tem uma coisa bem legal. Quem trabalha com serviços e comércio? Tem alguém aqui? Serviços e comércio. Então vamos lá. O pessoal criou aqui o KNAI preponderante. O que é isso daqui? Antigamente a gente abria uma empresa, acho que até hoje ainda, né? Até ainda hoje é assim, né? Você escolhe um KNAI e vale o que está escolhido, principal. Então, o que vai acontecer com o E-Social? Se você tiver uma atividade econômica, por exemplo, serviço e comércio, aquele KNAI que tiver mais movimentação é o que vai definir a tributação aos impostos da sua folha de pagamento. Então, se você tiver mais serviços dentro de um mês, ela vai ter uma tributação, um imposto diferente de quando você tiver mais vendas no outro mês. Então, isso é flutuante dentro do mês. Tá?
Antigamente assim, o meu KNAI principal é esse e valia sempre esse. Agora não, agora é flutuante. Então quem trabalha com empresa, tem serviços e comércio, precisa ficar bem atento nessa parte aqui, ó. Tá? E se você vai transferir, por exemplo, funcionário da área de serviço para a parte de comércio, na parte de vendas, precisa ver a transferência de CBO. Se tem, se cabe ou não. Vamos lá. E aí, o que nós temos? A gente está fazendo um processo de preparação para vocês, junto com a contabilidade, trazer conscientização para vocês. Então, a gente contém o alinhamento do empregador com a contabilidade, que é essa aproximação que a gente está fazendo através de uma palestra junto com a gente. Depois vocês precisam fazer o quê? O mapeamento do processo. Nós temos um manual que está sendo adotado junto com o pessoal da contabilidade, que vai ajudar vocês nesse processo de entendimento. Vou contratar uma pessoa, o que eu tenho que fazer? Qual é o fluxo que eu tenho que chegar a fazer? Então, você tem dentro desse manual já uma consultoria que vai te ajudar nesse processo. Precisa depois engajar os seus funcionários. Funcionário também é um dos pilares. Ele precisa fazer parte do E-Social. Ele tem obrigações com ele, por exemplo, que ele vai no médico. O médico mandou um atestado para ele. Ele tem um tempo para entregar aquele atestado para a empresa. Ele não pode ficar andando com aquilo no bolso e entregar depois de 15, 20 dias ou até um mês depois. Ele precisa entender que agora ele também tem obrigações. E vocês, como empregador, precisa cobrar essa postura dele. Mas é necessário que ele saiba que ele tem que fazer também. Só cobrar dele, sem ele saber qual é a responsabilidade dele, não é legal. Então precisa envolver ele nesse processo, tem que engajar ele, e ele tem um manual que ele vai se comprometer. Quando você entrega o manual para ele, ele assina lá o termo de recebimento, e com isso ele se compromete que ele está ciente de todo o processo do E-Social. Junto com o manual, o que acontece? Lá você tem informações para você tomar cuidado com as datas de envio das informações para a contabilidade. Então vamos lá. Minha folha de pagamento. Que dia que eu vou enviar para a contabilidade? Eu tenho funcionários que fazem hora extras? Não tenho. Então eu posso, por exemplo, fechar dia 25. Posso mandar tudo para eles dia 25 que eu tenho? Legal, de repente. Não, eu tenho funcionários que trabalham fazem hora extras direto. Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fechar minha folha dia 25 e mandar para eles? Tá? Então, a gente senta com o pessoal da contabilidade, como é que vocês vão fazer essa projeção dos dias que estão faltando, e a partir daí, lá no manual, tem a orientação para vocês fazerem isso. Mapeado o processo, anota no manual. A gente vai mostrar depois um pouquinho mais disso daí. Isso é legal para quê? Para que qualquer um que pegue o manual e entre nas folhas vai entender qual que é o processo. E o SST? Como é que funciona isso daí? Bom, aí eu vou passar a palavra para a Lina. Ela que é especialista nisso vai trazer mais informações importantes para vocês. Daqui a pouco eu volto de novo. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Lina, eu sou da consultoria de desenvolvimento de trabalho Alphamed. Eu vou passar assim, algumas informações para vocês. O assunto é muito abrangente, mas a gente vai passar os tópicos principais. Nós temos aí 36 normas hoje para que sejam implantadas de acordo com o segmento das empresas, mas nós vamos focar mesmo no que o E-Social está exigindo aí para todas elas, né? Lembrando bem que o Onofre colocou aqui, que a gente depende muito da parceria um com o outro, né? Quer dizer, nós com a empresa com o funcionário, então tudo isso tem que estar vinculado com a contabilidade.
Se não houver esse entrelaçamento, essa cooperação, em algum lugar a coisa vai furar, como eu diria, né? Então, a gente tem que estar muito consciente, também passar para o funcionário a parte de responsabilidade que ele tem, para que também tudo isso aconteça de forma correta, ok? A média, o que a gente precisa saber? Então, aquilo que eu comentei com vocês, nós temos aí 36 normas, algumas são básicas para o E-Social e outras vão ser implantadas e, enfim, de acordo com o segmento de cada um. O que se entende por saúde aí do trabalhador? Tá dando para ouvir? Tá. São informações relativas ao trabalhador durante o período de vínculo laboral na empresa. Então, um atestado de saúde ocupacional. Então, ele tem que ser feito sempre na admissão, por exemplo. Depois você faz o periódico. Se houver um afastamento, quando ele estiver liberado do INSS para o retorno ao trabalho. Se houver uma mudança de função, se houver alteração de risco, quer dizer, o funcionário saiu de um setor que tem um determinado risco, ele vai para um outro setor, ele tem que voltar e fazer o exame de mudança de função, adequando esses exames complementares e a exposição que ele tem. Esses complementares, eles são determinados pelo médico do trabalho de acordo com o PCMSO, né? Com o risco que você vai ver um pouquinho mais à frente, que vai constar no PCMSO. Aqui vocês vão ter o que circunda, assim, a base que a gente tem, a norma mais importante, eu diria, para nós da segurança e saúde, é o PPRA, que é a NR9. Então, é lá que a gente busca, tá? Que a gente recebe as informações, por exemplo, quando o profissional vai na empresa e levanta todos os riscos. Então, se tem algum produto inflamável que possa causar uma explosão, se tem produto químico, se tem poeira, se é só o administrativo, então ali ele traz toda a base para a gente saber qual norma vai ser adequada, né, vai ser necessária para a empresa. E aí isso é que serve de base para o médico determinar os complementares. É esse risco, com esse risco que o médico trabalha. Vou voltar aqui um pouquinho. Então, vocês têm lá o PPRA, aí você tem o PCMSO lá em cima, você tem o PCMAT, que é como se fosse um PPRA da construção civil. Vai acompanhar desde lá da fundação, da preparação do solo até o encerramento da obra, né? O PPR, que é o Programa de Proteção Respiratória, PCA, que é o Programa de Controle Auditivo, o PCV, que é o Programa de Controle Visual, o LTCAT, que vai ser uma das normas obrigatórias aí, né, para a questão de insalubridade. Eu não consegui enxergar, vou mais à frente porque eu não consigo ver. Bom, EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, EPCs, os equipamentos de proteção coletiva, e o PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, que a gente vai ver aqui à frente. A empresa tem PPRA? É isso que a gente pergunta. Então, o mais importante hoje é que essa é a norma principal para a gente começar, como eu disse anteriormente, o nosso trabalho, né? E poder orientar vocês adequadamente, cada empresa adequadamente. E ele é o documento base para o PCMSO e NR7. Qual o objetivo da NR7, né? Prevenir, monitorar e controlar possíveis danos à saúde e integridade do trabalhador. E a parte do PCMSO são o ASO, né? Admissional, demissional, periódico, mudança de função demissional, e aí os exames complementares determinados pelo médico do trabalho. Vamos lá ao LTCAT. É o monitoramento, né, de todos os agentes de risco, que possam ser fator de risco para o funcionário. Então, você pode ter poeira, pode ter ruído, pode ter produto químico, como ele comentou agora com a gente, pintura, por exemplo. Tem empresas, como o Onofre mencionou, ele tem lá no cantinho uma pintura e está escondida. Se o técnico de segurança vai na empresa e a empresa não fala com ele, não comenta que tem, como é que ele vai vistoriar? Aí esse documento não vai bater. Quando
quando chegar lá na frente, aparece a tal nota fiscal, não está no documento, ele vai confrontar e aí a divergência já está apontada. Então é importante também que quando o profissional for na empresa, que quem o acompanhe mostre realmente toda a empresa para ele, a realidade realmente da empresa, para que ele faça o levantamento correto e a documentação realmente saia certinho, né? Eu vou fazer uma observação, tá? Mas cai em toda a documentação. É importante também que quando quando é solicitado, por exemplo, uma lista de funcionários, essa lista de funcionários, ela tem que estar correta, com o nome completo, sem abreviaturas, CPF, RG, Estado Civil, tudo isso vai na documentação. Então, se houver qualquer coisa de errado ali, vai apontar, vai cruzar, vai dar problema, né? Então, é muito importante que a empresa se atente. Tem uma outra situação que é a descrição de função. Hoje, muito documento é feito com a descrição de função baseada no CBO. Isso é muito ruim, porque ele é muito genérico, né? Ele fala assim de uma forma mais abrangente sobre aquela função. Por exemplo, um ajudante, é uma coisa bem simples. Mas ele não é específico para a atividade que realmente o seu funcionário desenvolve dentro da empresa. Então é importante que a empresa nos encaminhe a descrição de função desse colaborador. Então, desde o início da atividade até o encerramento, ninguém melhor do que o próprio empregador para determinar isso, dizer para a gente como é que ele desenvolve a atividade para que isso saia corretamente também no documento. Okay? Então, esse levantamento aqui, o LPCAT ele é para fins previdenciários. Então, as informações contidas nele, os riscos que a gente vai levantar, vai dizer se há insalubridade ou não, para que possa ser emitido, então, o PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, e tratar aí de aposentadorias especiais, enfim, é mais voltado para esse lado. CIPA. Alguém já fez curso de CIPA aqui? Sabe o que é? Designado de CIPA, implantação, nada? Então, as empresas, elas são obrigadas a ter a CIPA. Até 19 funcionários, ela só tem a obrigação de designar um funcionário que faça um curso de 20 horas, onde ele vai ter noções, ele vai receber informações sobre segurança do trabalho como um todo. Então, ele vai ter lá um pouquinho sobre risco, vai falar um pouquinho de extintor, vai falar um pouquinho de brigada, primeiro socorro, dá uma noção geral. Passando de 19 funcionários, aí nós temos na NR4, que é o SESMIT, aí você vai ver aonde a empresa se enquadra, se você vai precisar fazer o processo eleitoral da CIPA. Então, quando você entra na parte do processo eleitoral, aí entra grau de risco, número de funcionários, uma série de coisas. Quando o funcionário, você vai, deixa eu ver se eu consigo de uma forma um pouco mais simples. Existe o processo eleitoral, então você vai abrir para que esses funcionários se candidatem, e os funcionários eleitos pelos companheiros de trabalho, esses sim têm a estabilidade de 1 ano durante o mandato e mais 1 ano após o término desse mandato. Os funcionários que forem escolhidos pela empresa para representá-los, esses não têm estabilidade. Mas assim, é de suma importância que a empresa tenha e que utilize as informações recebidas no curso de CIPA, que são bem legais, né? Mas eu diria que dispensar um funcionário 20 horas, dá para contar no dedo qual é a empresa que se compromete a liberar um funcionário por 20 horas. É muito complicado. E daqui para frente não vai ter jeito, né, gente? Vai ter que cumprir, né, Alan? Nós falamos lá atrás do LPCAT, né? Aqui a gente tem a NR15, que é atividades e operações insalubres. Eu vou só pontuar, porque são documentos extremamente importantes. Ele não entra aí no rede social, mas ele é feito com as mesmas codificações do LPCAT, os químicos, enfim, físicos, biológicos, mas é para fim aqui para o Ministério do Trabalho. Aqui você determina qual é o grau de insalubridade quando acontece. Então, se ele é mínimo, 10%, médio,
20%, e o grau máximo, que é 40%, e aqui é sobre o salário mínimo. Okay? Periculosidade. Alguém tem empresa que tem algum, ou trabalha com alta tensão, algum produto com risco iminente de explosão? Ninguém? Bom, periculosidade é exatamente isso, né? Atividades que exercem oferecem perigo de vida ao funcionário, né? Durante o exercício das suas funções. Então, tem aí os produtos inflamáveis, alta tensão e aí tantos outros. A radiação, né? O pessoal que trabalha com raio-x nos hospitais e tudo mais, esse pessoal todo entra na parte de periculosidade. Aí são 30%, né, de adicional, e é com base aí no salário base, né? Determinado pelo salário base. Ergonomia, 17. Essa sim entra aí na parte do social. Então, nada mais é do que a adequação do homem, como a gente diz, à máquina. Quer dizer, na parte administrativa, por exemplo, a mesa ela tem que estar adequada à altura do funcionário, a cadeira, você tem que ter um encosto, né, para você posicionar seus braços, a altura de tela, iluminação, temperatura, tudo isso tem que ser adequado para não causar nenhum dano à saúde do funcionário. Na parte operacional, aí você entra com as ferramentas, as bancadas, o ambiente também, calor, enfim, né, a temperatura, tudo isso tem que ser visto aí quando o funcionário estiver trabalhando. Então, tem funções em que você precisa que o funcionário tenha pausas periódicas para sair daquele ambiente, por exemplo, quando trabalham perto de fornos, né? Que você já deve ter visto. Esse funcionário precisa sair daquele ambiente, descansar um pouquinho, enfim, sair, voltar para poder se refazer, para poder voltar à atividade. Então, é muito importante, também vai entrar no social, e a gente, quando for fazer a análise no local, tem que estar observando. Utilização de gás, tem algumas empresas que têm, para fornos e tudo mais, tudo isso tem que ser monitorado. Muitas vezes, o que você tem na empresa não tem a quantidade, por exemplo, de um produto... vamos colocar aí um thinner, você tem lá para limpeza de peças ou coisa do tipo. Aquela quantidade, ela pode não caracterizar, apesar de ser um produto inflamável, uma periculosidade. Mas você tem que fazer a análise, o documento, para comprovar que isso não, que você não tem periculosidade, no ambiente de trabalho, tá? Essa é para fins de comprovação. A gestão do aço. Acho que é uma das coisas mais importantes aí que eu teria que pontuar. É muito comum acontecer o que o Onofre falou. O funcionário começa a trabalhar, faz um aço retroativo. Dá para você colocar que ele começou no dia 1º, está lá no dia 30? Não dá mais. Já houve, não vai dar mais. Não quero fazer o complementar, não dá tempo de fazer o complementar, faz só o ASO, não dá. Ele seleciona lá e está dizendo que naquele setor tem exames complementares a serem feitos e isso vai ter que ser respeitado. O maior problema que eu vejo hoje é quando você vai registrar o funcionário. O que acontece? A empresa começa, ela coloca o funcionário para trabalhar, não faz os exames e depois, se dá alguma alteração nesses exames, pronto, acabou. Já assumiu o problema, né? Já foi. Então, e tem exames, eles têm prazo para serem liberados. Exames de laboratório têm prazo, audiometria normalmente sai na hora. Existem empresas que trabalham com alguns produtos que precisam fazer ácidos, por exemplo, que levam de 7 a 9 dias para ficarem prontos. Então, quando você vai fazer essa projeção de admitir um funcionário, você tem que verificar quanto tempo, porque você tem o PCMSO lá. O PCMSO você indica a função, indica o setor, o risco, então a empresa sabe quais são os exames. Então ela tem que fazer mais ou menos esse cálculo para saber quanto, e ela já está acostumada com sua assessoria, de tempo ela precisa para esse ASO ser liberado e ela poder então fazer o registro desse funcionário corretamente e não ter complicações lá na frente.
Voltando aí para o toxicológico que você mencionou, quando você faz o toxicológico muito próximo lá do final do mês, quando você tem que mandar informação, ele é um exame que leva uma média de 10 a 15 dias para ficar pronto. Ele não consta do PCMSO, mas ele tem que ser informado. Então, existe um código que vem no exame para você informar o CAGED. Se você não tem esse exame pronto, por exemplo, ele está no final do mês, você tem que informar, não chegou, você vai mandar a folha e não informou o CAGED desse código, pronto, já travou sua folha de pagamento. É isso mesmo, né? Então, isso tudo tem que ser calculado. Então, você calcula lá 15, no meio do mês, aí até dá tempo. Mas depois disso, tem que se pensar se vai se fazer um toxicológico na admissão e demissão de motorista. Então, ficarem atentos. Nós trabalhamos assim. O cliente sempre nos procura e tira dúvida. Então, é importante que esse canal esteja aberto. Porque se você não tirar suas dúvidas, que é bem complicado, também a gente não tem como informar, não tem como ajudar. PPP. Então, ele deve ser emitido para empresas que exerçam atividades que expõem seus empregados a agentes nocivos, químicos, físicos ou biológicos, ou associação de agentes prejudiciais à saúde e à integridade. Na verdade, o PPP ele é entregue ao funcionário ou numa demissão para homologação, que é o que mais acontece, ou quando ele vai se aposentar. Mas, na realidade, hoje, já por força de lei, seria obrigatório que fosse feito, atualizado todo ano junto com o PPRA. Mas as empresas acabam não fazendo e não tem uma fiscalização sobre isso. Então, agora, com esse cruzamento, não vai ter muito por onde escapar, vai ter que atualizar mesmo, né? E a base para ele cai lá no LPCAT, né? No monitoramento dos riscos aí que a gente comentou. Bom, eu comecei e acabei não me apresentando, né? Foi uma falha minha, mas meu nome é Nina, eu estou na assessoria lá na Alfamed há 12 anos, sou técnica de segurança, como a maioria do nosso grupo lá de trabalho. Então, nós estamos preparados aí para dar o suporte, orientar vocês no que vocês precisarem. Perguntas que vocês tiverem, como cada empresa tem uma particularidade diferente, né? Então, individualmente, o que vocês precisarem, podem conversar comigo. Eu vou estar aqui aberta para explicar o que vocês precisarem. Mas, assim, o básico é isso. Hoje, para o E-Social se para que ela não tem um evento assim, específico, mas ela tem que ser informada. O PPRA, que é a base para a gente, que é a NR9. PCMSO, que é a NR7, que cuida da parte médica aí, né, dos exames e da avaliação médica. O LTCAT, que é o monitoramento dos riscos lá por conta da insalubridade do PPP. Periculosidade, na parte dos produtos inflamáveis ou alta tensão, né, na parte de NR10, né, parte de eletricidade, não perdoe. E a NR17, que é a ergonomia. E aí, lógico, os ASOS fundamentais. No começo agora, né, em janeiro, o monitoramento vai ser feito basicamente dos funcionários só, né? Todas as informações dos funcionários. Bom, é isso. Eu, de pronto, agradeço aí a atenção. Estamos nós, a equipe toda da Alfamed, à disposição de vocês, para o que vocês precisarem. E é isso, agradeço aí a Globo, ao ONOF pela oportunidade de estar com todos vocês, tá bom? Só um recado antes, se alguém tiver alguma pergunta, podem começar a enviar as papeletas, as meninas podem pegar aqui com vocês, tá bom? Já ir se preparando, é só levantar a mão que as meninas correm até vocês e já vai preparando as próximas perguntas, tá? Bom, pessoal, vamos dar uma repassada rápida aqui. Então, assim, mesmo que a parte de exames médicos, a parte de SST, só comece em janeiro de 2019, é extremamente importante que você já comece a preparar, deixar a empresa de vocês tudo em ordem. Laudos, exames médicos, tudo em dia. Lembrando, se acontecer alguma coisa na virada do ano,
já entra pelo e-social e as informações o governo vai buscar, saber se está tudo em dia, se tem exames, se está tudo ok. Tá? Exames periódicos, exames demissional. Logo após o comunicado de desligamento, né? Esses exames, no caso que dê inapto, o empregado não poderá ser dispensado, devendo ser encaminhado pelo INSS. Então tem que tomar cuidado com algumas coisas, do tipo assim, manda embora. Tem que tomar cuidado, que às vezes não vai conseguir mais ser desse jeito aí, tá? Exame de mudança de cargo. A pessoa, ele era um engenheiro, por exemplo, na parte de vendas. Ele foi transferido para a parte de engenharia de produção. Ele precisa fazer um exame para saber se ele está legal para assumir aquele cargo lá. Tá? Não é simplesmente transfere e boa, como a gente fazia. Então tem todo um cuidado que precisa ser feito agora. Exame de retorno de afastamento. A funcionária estava afastada por licença médica. Na hora que for retornar, tem que fazer o exame primeiro, tá? Para depois ela ser integrada ao trabalho, para saber se está tudo ok. Exames complementares, aí você tem que ver, como a Alina falou, nos laudos, né? Se há necessidade. Por um exemplo, açougueiro. Açougueiro tem que fazer exame de unha, exame de fezes, o exame normal. Então tem uma série de cuidados, uma série de exames que tem que ser feito específico para cada atividade. Né? Eu estou contratando lá o padeiro. Quais são os exames dimensional dele? Tudo bem. Não. Tem que fazer os exames inerentes à atividade dele. Por quê? Porque essa informação, quando você mandar o cadastro do funcionário que você está contratando, colocar lá no CBO que ele é um açougueiro, que ele é um padeiro, automaticamente vai vir lá as NRs que ele está obrigado a cumprir. E se tiver lá vários exames e você não cumprir, não informar aqueles exames, o E-Social não fecha. Você não vai conseguir fazer sua folha de pagamento, gerar todas as suas guias. Ele vai ficar pendente lá até que se corrija. Só que se isso acontecer no fechamento e não for entregue o E-Social, lembra que eu falei da multa? Multa por não haver feito a entrega do E-Social é um dos casos. Então precisa começar a tomar atenção nessas partes. Tá? Admissão. Todo o processo tem que ser feito antes do funcionário começar a trabalhar. Tudo. Exame médico, a validação cadastral, pegar documentação, assinar documentação. Tá tudo ok? Tá. Amanhã você começa. Tá? Aquele processo, já começa, me traz e já começa trabalhando. Esquece, gente. Tem que ser diferente. A lei mudou? Não. Nós é que criamos um hábito por cima da lei. A lei já era expressa desse jeito. Então agora o E-Social veio fazer cumprir a lei exatamente desse jeito aí. Férias, atenção, período de aviso, 30 dias antes você tem que avisar o seu funcionário que ele vai sair de férias. Tá? E tem que avisar a contabilidade também. Desligamento, tem que fazer o processo, inclusive incluindo os exames médicos, tem exames específicos do funcionário, porque depois ele pode reclamar que saiu com um problema da empresa e se você não tiver como provar, vai perder a ação. Tá? Afastamento e retorno, sempre comunicar o funcionário que ele tem que fazer os exames. Contratação de terceiros. Gente, você vai fazer uma obra na empresa de vocês. Tem que solicitar para a empresa que ele seja em dia com o E-Social. Você tem que fornecer o laudo da sua empresa, o LTCAT, para que ele prepare os funcionários dele com os equipamentos de segurança para fazer a obra. Uma pintura, um reparo, alguma coisa assim. Isso é de extrema importância. Digamos que você contratou lá uma empresa para fazer a instalação da câmera. Aí está lá instalando a câmera e o cara cai da escada. De quem é a responsabilidade? De onde ocorreu o problema?
se você não tiver tomado cuidado de pedir o E-Social, de informar o seu laudo, para ele avaliar o local do serviço, a responsabilidade é da empresa contratante. E não duvide que, de repente, dependendo do caso que acontecer, se houver uma aposentadoria, a empresa assume a aposentadoria por conta disso. Tá? Envio dos dados para a folha de pagamento. Exemplo, cartão de ponto, hora extras, encargo de família. De novo, dentro do mês. Gente, não tem como fazer retroativo. Folha de pagamento, hora extra. Senta com a contabilidade. Como é que nós vamos fazer? Eu tenho horas extras seguidas, todo mês. Como é que eu faço com esse processo aqui? Então tem que chegar junto com a contabilidade, ao ver essa aproximação maior, e trabalhar em cima disso. Tá? Então, só alinhando de novo. Primeira parte, alinhamento com a contabilidade, as palestras que já estão ocorrendo. O mapeamento do processo na empresa de vocês. A gente tem um manual aqui que vai ajudar bastante vocês nessa parte. É uma verdadeira consultoria nisso daqui. Engajamento dos colaboradores. A gente disponibiliza também o manual do empregado, para que ele se conscientize e faça parte do processo. E o envio das informações. Lá no manual você vai ver os prazos todos adequados para envio das informações para a contabilidade. Para quê? Esse manual vai servir de base para vocês. Eu estou em dúvida, como é que eu faço? Pego o manual e olho. Contratei um funcionário novo que vai cuidar da parte da folha de pagamento. O manual vai servir de base para conversar com a contabilidade. É extremamente importante que hoje vocês busquem conhecimento, busquem se balizar no material. A gente condensou bastante informações nisso daqui. A gente passou para o Alexandre fazer uma validação desse material. É muito importante que agora vocês se abasteçam com muito conhecimento e adquiram o hábito de estudar sempre. Porque agora é um novo momento na parte administrativa. Não tem agora espaço mais para o achismo. Vocês vão ter que se envolver na empresa de vocês mais profundamente, entender talvez um pouco mais de legislação e administração, para não ser pego de surpresa. Tá? E a gente está fazendo aqui com o Alexandre uma promoção do nosso manual a R$ 130, de R$ 199 por R$ 130. Junto com esse daqui, você vai ter o direito de levar os manuais de funcionários. A gente vai passar um link para quem comprar e vai poder baixar esses manuais e entregar para os seus clientes. Tá? Nós temos mais algumas perguntas aqui, eu vou deixar para os palestrantes, eles se comprometeram em responder os e-mails que vocês deixaram. Daqui a pouco vai ter um sorteio de alguns livros aqui. Vou aproveitar esse tempinho para agradecer a todos vocês que vieram. Muito legal, tomara que a gente tenha outros iguais e maiores e melhores. Vamos tentar, os assuntos são os mais vastos, vários. Tem opiniões sobre assuntos que podem ser trazidos em eventos como esse. A gente vai se esforçar para tornar essas datas aqui frequentes. Agradeço a todos que vieram, agradeço às meninas elegantes e lindas do escritório que trabalharam hoje, aos meninos que hoje vieram bem elegantes. Foi um trabalho muito legal, não é o nosso plano promover reuniões como essa, mas quem está saindo bem. Como sempre, agradeço meus anjos da guarda, Rose e Thaís, obrigado mais uma vez. O pessoal está mais que certo que juntos a gente faz coisa bem legal mesmo, né? Obrigado a todos, obrigado Jack, Felipe.
e nos vemos uma próxima vez. Calma, vai ter um sorteio agora. Obrigado mesmo. Quem tiver interesse no guia que o Rodolfo comentou, ele está à disposição aqui, as meninas podem atendê-los. E o nosso ganhador só leva os que a Martina veio hoje. Opa! Parabéns! E o último sorteado, uma sorteada, Fátima Marinho. Opa! Obrigado, gente. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Horizon is burning, another day is sparkling on my new blue truck. We got the rain together, we slide through the mist, waiting for the sun. Me and my new blue truck. My home, so I drive away. Got no name for what I love, and I wait. I pay cash for drinks and food.